Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Planta em Pote. Esse canal foi criado para passar informações um pouco mais técnicas, numa linguagem mais simples, para que todo mundo compreenda assuntos relacionados ao cultivo de planta em pote. E também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a fraternidade Nossa Família de Nazaré. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para o nosso canal aqui, tá certo? Clique no joinha, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. O vídeo de hoje é um assunto bem interessante que poucos comentam, tá certo? Vamos falar aqui da umidade no ambiente das suas plantas, né? Qual seria a melhor umidade? Como poderia trabalhar com a umidade para que as plantas não deixem de crescer? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando aqui no nosso canal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós estamos com quase 300 vídeos, né, aqui postados, e muitos dessas podem ser úteis para você no cultivo das plantas em vaso, ok? A gente tem várias postagens em playlists, né, categorias que a gente tem aqui sobre substrato, adubo, doença, ambiente, água, qualidade. Então tem bastante informações aqui, muitas técnicas mas na forma simples. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês de alguma forma. Essa pergunta veio e eu achei extremamente importante, porque muito pouco se fala, se comenta, né, em nenhum canal. Então a gente vai comentar aqui e vou passar aqui uma apresentação. Se vocês puderem assistir até o final, tem várias situações bem interessantes. Essa pergunta foi enviada pelo Sandro. Ele tem mais de 1000 plantas, né? Colecionador, e ele me fez essa pergunta muito interessante, e eu vou basicamente passar algumas informações e vou apresentar aqui o vídeo, esse assunto que é a umidade relativa do ar para o seu ambiente de cultivo. As pessoas acabam não prestando atenção nesse item, tá certo? Então eu vou apresentar aqui algumas situações, tá certo? E vou comentar também ambientes que não são basicamente ideais para cultivo de planta em si, tá? Se você está num ambiente com ar-condicionado ligado praticamente o dia todo, né, esse ambiente vai ter umidade relativa do ar muito baixo, tá certo? Isso não é interessante para as plantas. Ambientes também onde você tenha ventos contínuos também não é interessante. Nenhuma planta gosta dessa situação de ventos, né? Como eu já comentei aqui em algumas outras ocasiões. O que ocorre é que as folhas, elas têm no seu interior ou na parte posterior das folhas estruturas que abrem e fecham, denominados como estômatos, tá certo? E isso é muito importante para a sobrevivência das plantas, porque é por onde basicamente entra a molécula do gás carbônico, do CO2. Esse gás carbônico que vai acabar se transformando em glicose. Essa reação a gente conhece como fotossíntese. E se a planta fica com os estômatos fechados, tá?
praticamente a entrada de CO2 ela é bloqueada, e com isso você vai ter também a diminuição com relação à fotossíntese, tá certo? E as plantas necessitam também dessa glicose, porque é, na verdade, o produto em que elas necessitam para respirar, por exemplo, à noite, ok? E o sistema radicular das plantas, basicamente, elas respiram, tá? Somente a orquídea faz a fotossíntese pelas raízes, tá certo? Então, todo esse sistema é muito importante. Então, o fechamento do estômago está bloqueando a produção da glicose pela fotossíntese. E com isso, você vai estar praticamente paralisando o crescimento das plantas, ok? Então isso é a grande importância, tá, dos estômatos estarem abertos, e elas só vão estar abertos quando a situação da umidade relativa, tá, não somente do substrato, mas do ambiente estiver adequado, ok? Então a gente vai falar aqui qual é a situação ideal na apresentação para vocês terem uma certa noção. Agora vamos falar um pouquinho da umidade relativa do ambiente, né? O ideal para a maioria das plantas, eu comentei aí, é entre 70% e 80%, tá? Eu coloquei aqui uma média geral, tá? É de 75%, só nessas situações que vai haver a fotossíntese. Somente com a fotossíntese a planta vai produzir. Vocês estão entendendo? Tá? Então, vamos tentar manter os estômatos abertos, tá certo? E os estômatos vão estar abertos se a planta não tiver estresse, principalmente hídrica, ok? Se o ambiente relativo, umidade relativa do ar, ela estiver abaixo de 50%, tá? O número de estômatos também vão estar drasticamente, a grande maioria vão estar fechados. Vocês estão entendendo a importância disso, ok? Por isso que você precisa manter uma umidade maior do que 75%. E nesse contexto, gente, o que acontece é o seguinte, tá? Como que a gente pode fazer, né? Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos, tá? Aqui, pessoal, coisa mais simples do mundo, tá? Aqui é um produtor, aqui a gente tá fotografando debaixo da bancada, tá? Aqui em cima estão as bancadas com as plantas, né? E abaixo das bancadas você vai observar aqui, tá? Um microaspersor aqui. Ela aqui tem um bico, né? Que é um microaspersor, tá certo? Ela mais ou menos atinge 1,5 metro de diâmetro, tá certo? Então, outra aqui, outra aqui. Para que serve isso? Basicamente, aumentar a umidade relativa do ambiente interno, tá certo? Ok? Então, por exemplo, na época mais seca, tá? Né, você vai ter problema com a baixa umidade relativa do ar. Por quê? Porque os vasos, né, muitos vasos aqui em cima, né, nesse produtor aqui, ele usa sistema de gotejo, tá? O sistema de gotejo, ela vai gotejando somente a parte do substrato, ok? Só que a folha pode ser muito maior, né, do que o vaso, normalmente tá certo? E o que vai acontecer, né? As folhas que não tiverem, tá, sob o vaso, ela vai ter uma umidade, digamos assim, bem abaixo da sua necessidade. Então, nas horas mais críticas, esses microaspersores, elas são ligadas, tá certo?
são ligadas justamente para aumentar essa falta, essa deficiência no ambiente, ok? Isso é muito eficiente, tanto que grande maioria dos produtores fazem esse sistema, tá certo? Então, bem útil isso, né? Tá? E agora, esse sistema não é para baixar a temperatura, tá certo? Ela é só para aumentar a umidade relativa do ambiente. É lógico, né? Porque não tem corrente de ar aí, tá? Debaixo das bancadas tem aquele sistema de microaspersão para, de repente, precisar aumentar a umidade relativa de baixo para cima, verdade, pessoal? Aqui é lógico, né? Isso aqui é sistema de produção de mudas, né? De alta qualificação, ok? É uma coisa realmente bonita de ser visitado, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? É que vocês precisam sempre estar se atualizando, viu, gente? Eu também sempre comento aqui, né, a importância, tá, do substrato sempre estar úmida, né? Não estou dizendo encharcado, né? Mas ela estando úmida, ela vai estar, na verdade, contribuindo, tá, com o gradiente de umidade entre as folhas e o substrato, ok? Por isso que eu comento sempre, né, que o substrato, mesmo esses substratos minerais, né, que seria interessante que ela tivesse algum componente, né, na mistura que tivesse materiais que retesse a umidade, ok? E isso pode favorecer positivamente as plantas nesse aspecto aí que é a umidade relativa do ambiente, tá certo? Vocês viram, né, que nessa apresentação, tudo bem que é a parte mais profissional de produtores mais profissionalizados, mais técnicos, né? Mas vocês podem ter essa noção e fazer algum sistema, nesse caso o Sandro, que tem mais de 1000 plantas, você deve sim prestar atenção com relação a isso, tá certo? Você simplesmente pode esguichar a água, né, no solo ou no piso das suas plantas, né, sem que haja acúmulo de água, obviamente. Isso vai ajudar muito as plantas, tá certo? Agora, se vocês tiverem um substrato com um pouquinho mais de capacidade de retenção de água, isso vai ajudar muito todo esse sistema, tá certo? Colocar as plantas, tá, em ambiente também que não tem ar condicionado, situação de vento constante, isso também vai ajudar o crescimento das suas plantas. Vocês viram que a pergunta aqui do Sandro parece ser uma coisa à toa, né? Mas não é, tá? É uma coisa extremamente importante, porque normalmente, né, as pessoas pensam na planta como uma planta somente única. Não, a gente tem que pensar em todo o seu entorno, em todo o seu ambiente em si, tá certo? Inclusive, para a gente é assim também, tá? Ambiente com umidade relativa do ar menor que 50%, por exemplo, a gente já começa a ter os lábios, né, ressecados, tá certo? Esse ambiente é extremamente prejudicial à planta também, tá certo? Então, a gente comenta aqui sempre um ambiente superior, tá, a 70, 75% da umidade relativa, né, seria o ideal. Como é que nós vamos saber esse ambiente? É só você observar o seu lábio, tá certo? Se elas começarem a ressecar, ela já está abaixo de 50%. E isso não é bom, inclusive, para a gente, ser humano, tá certo? Então, o ideal do ambiente para as plantas no geral, né, exceto as plantas do semiárido, né, seria também ideal para a gente, ok? Enviem as suas perguntas, sugestões, tá? Que é muito importante para a gente, ok? Aguardo, tá, as suas perguntas. Como em todos os vídeos, eu peço o seu apoio para essa entidade,
né, Sagrada Família de Nazaré, que é uma entidade que ajuda muitas pessoas necessitadas. Você pode doar alimentos, roupas usadas, tá? Fraldas descartáveis, tudo que você possa ajudar, você vai estar contribuindo para diminuir essas necessidades dessas pessoas muito necessitadas. Ajude você também. E peço também, tá, a sua ajuda para esse canal, tá certo? Clique no joinha, se inscreva, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.